O ensino doméstico é só para ricos? É essa pergunta que eu quero responder no vídeo de hoje para vocês, mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos então lá para o vídeo. Eu estou muito feliz, gente, porque eu tenho visto muita curiosidade também e procura, né, por parte de alguns de vocês que acompanharam aqui os vídeos que eu já fiz sobre homeschooling, sobre o ensino doméstico. Já recebi mensagens lá no Instagram também, de pessoas que me pedem para continuar com esse tipo de conteúdo. E é um tema que eu pretendo realmente falar mais, porque sim, nós optamos pelo ensino doméstico para as nossas filhas, então é uma realidade na nossa vida e com certeza tenho muito gosto, né, em falar sobre isso aqui no canal e de saber que vocês gostam, que está agregando a você, tá agregando e trazendo também respostas às pessoas que pesquisavam, porque realmente tem muito pouco conteúdo, principalmente aqui no YouTube, né? Tem pouco conteúdo sobre isso. E se a gente for pesquisar especificamente aqui em Portugal, é mesmo raro ou quase inexistente, né? Então, ser assim das primeiras a falar sobre isso aqui em Portugal ainda me traz mais gosto, né? E hoje, tava eu no Instagram, né? Já vou explicar para vocês o porquê desse vídeo de hoje, né? E porquê dessa pergunta. Eu não sei se já tinha passado na cabeça de vocês ou não. Mas então, tava eu lá no meu Instagram e eu sigo vários perfis, né? Um deles é da Dea Camargo. Não sei se vocês seguem ou não. Eu acredito que seja mesmo esse o arroba dela, Dea Camargo. E ela tem lá os seus destaques, né? E um dos destaques tem o nome Educação Domiciliar. E acredito até que ela tem mais que um destaque com esse nome, porque nesse em específico que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar o ecrã já daqui a pouquinho. Esse vocês conseguem perceber melhor. Nesse tá Educação Domiciliar 2. Então, quem aí já segue a DEA, se depois vocês quiserem dar uma conferida lá também, tá? Tá nesses destaques dela. E essa resposta a essa pergunta que eu fiz no início, né, se o ensino doméstico homeschooling é só para ricos, foi um story que ela partilhou e tá nesse destaque que eu acabei de mencionar. Mas tá meio confuso o que eu tô explicando, eu já vou mostrar para vocês o ecrã e assim a gente lê junto aqui a pergunta, a resposta e vocês já entendem a razão do vídeo, tá bom? Acho que é mais fácil assim, então vamos lá. Então, aqui eu tô no. Isso aqui é o perfil da Dea, tá? Isso aqui já estou dentro do destaque. O destaque é esse aqui. E esse é o perfil da Dea, apesar de aparecer aqui o nome do Sérgio. Que ela compartilhou nesses stories dela, essa resposta do Sérgio, que realmente está fantástica, vocês já vão perceber. Então, no fundo, essa resposta aqui não é da Deia, ela que compartilhou a resposta do Sérgio, tá bom? Alguém foi lá no perfil dele e fez essa pergunta aqui. Essa pergunta não, na verdade é uma afirmação. Essa pessoa então afirma que, diz, posso estar equivocada, mas o HS, para quem não sabe, é uma abreviatura de homeschooling. Tanto é a forma abreviada, muita gente menciona assim HS. Então, mas o homeschooling parece que é para uma determinada classe. E a resposta dele, então, certamente é para a classe dos pais preocupados com seus filhos. E então continua. Eu não sou adepto dessa divisão classista da sociedade, mas vamos fazer umas contas. Eu dei aula em colégios particulares, né? Cuja mensalidade era de R$ 3.000. Mensalidade para uma criança, tá, gente? Isso é importante mencionar. Conheço famílias que ou o pai ou a mãe trabalham um mês inteiro apenas para pagar a mensalidade da escola do filho. Ainda, além, né, dessa mensalidade, ainda há os custos com roupas, alimentação e etc. Classe é você poder pagar esses colégios sem preocupação. E se for mais de um filho, então, né? Como é que essa conta fecha? Se um filho é 3.000, dois filhos são 6.000, se for três filhos, 9.000. Então, vocês estão fazendo aí as contas. Isso só da mensalidade, porque ele faz questão de mencionar aqui que além desses 3.000 da mensalidade, ainda tem roupa, alimentação e etc, né? Que a gente sabe. Quando vemos que um dos pais saiu do emprego para cuidar das crianças, uma vez que trabalhava apenas para pagar a escola, essa escolha me parece bastante racional. Ainda mais que as crianças têm ido às escolas e voltado para casa mudadas. Aqui já entramos em outro patamar, mas eu já vou comentar com vocês, tá? Eu só quero ler toda a resposta dele e a gente já comenta. Quer dizer que, além do critério financeiro, há o acadêmico e o moral. Na moral, por exemplo, a coisa é terrível. Eu sei de casos de alunos de 8, 9, eu não sei se é oitavo, nono, ou se é 8, 9 anos que ele quer dizer, que espalhavam baixezas em seus celulares para os colegas.
Não é, portanto, questão de classe no sentido financeiro da coisa. Na verdade, as coisas estão muito bagunçadas e as famílias que perceberam isso estão tomando medidas na capacidade de suas limitações. Isso não está restrito a nenhuma classe, além das que perceberam o estado calamitoso das coisas. Essa então foi a resposta do Sérgio e eu não podia estar mais de acordo. E ele toca aqui em alguns pontos que eu e o meu marido também pensamos antes de tomar essa decisão antes de optarmos, né, pelo homeschooling. Não foi a decisão, aliás, não foi esse argumento mais importante, né, o financeiro, não foi isso que nos fez tomar essa decisão, assim, não foi. Mas essa questão também esteve sobre a mesa, como é óbvio. Por quê? Porque eu acredito que já contei para você quando eu falei do homeschooling, eu não sei se mencionei isso ou não, mas nós realmente tivemos antes de decidir mesmo, bater o martelinho, né, e decidir que seria essa opção, nós tivemos a pesquisar colégios, porque escolas públicas nós tiramos mesmo de hipótese. A escola pública, não tenho nada contra, enfim, mas nós, como os pais, eu acredito que quem está aí assistindo também sinta a mesma coisa, a gente quer sempre o melhor, né? A gente procura o melhor. E se a gente pode dar o melhor, a gente quer dar o melhor. Então a gente descartou a escola pública e queria ver, então, dentro dos colégios, porque mesmo sendo particular, a gente não é qualquer uma, né? A gente quer ver se aquela escola também se enquadra naquilo que a gente tem como valores na nossa família. Então a gente pesquisou e que na nossa zona também tinha que ser, né, uma escola privada e perto de nós e que também tivesse os nossos valores e que tivesse de acordo, né, com nossos valores e aquilo que a gente acredita que é o melhor para elas. Então nós encontramos assim duas. Um dos colégios até eu descobri através da Sâmia, para vocês verem. A Sâmia Marcilli, que vive no Brasil. Eu estava vendo os stories dela na mesma altura, assim, calhou de ser, né? Parece coisa de Deus mesmo. Estava vendo os stories dela, ela estava passando férias aqui em Portugal. E ela mencionou um colégio que é aqui do norte, e aqui perto da nossa casa, inclusive. E eu fui lá pesquisar esse colégio e adorei, adorei. Então, foi um dos que a gente colocou também em hipótese, se fosse para colocar as nossas filhas no colégio, seria um desses e outro aqui ainda mais perto da nossa casa. E os valores, né? Os valores, estamos a falar de preço mesmo, mensal, as mensalidades, tanto de um como de outro. O daqui mais perto da minha casa era mais em conta, mesmo assim já ia ali perto dos 400 euros por criança, nós temos duas, tá? E isso só da mensalidade. Fora alimentação, que por norma é a parte, fardas e essas coisas todas. Atividades extracurriculares, se você quiser, mais algumas outras disciplinas, assim, um pouco fora daquela do plano curricular, enfim. Tudo à parte, tá bom? Transporte, se você quisesse pagar para que trouxessem a sua filha em casa, enfim, tudo isso é a parte, acrescendo naquele valor por criança. Então vocês veem que já começa realmente a parte financeira pesa também nessa decisão, como é óbvio, né? E o outro que a Samia mencionou ainda ia para mais caro, era quase arredondando ali, colocando tudo isso também, já alimentação, transporte, etc. Já ia ali para perto de uns 1.000 euros por criança, né? Nós temos duas, é sempre importante. E se viesse mais filhos, era sempre acrescentar. Então, quando a pessoa diz ou afirma que para ela o homeschooling é para uma determinada classe, não faz muito sentido. Porque se fosse pelo dinheiro, realmente é melhor, se enquadra até melhor nas famílias que têm menos dinheiro, né? Porque se a gente for colocar na mesa, você está procurando a melhor educação para o seu filho, então é melhor realmente que você vá educá-lo em casa. Porque os valores das escolas privadas são caríssimos. Escola pública boa, a gente sabe que é uma raridade, gente. Assim, boa, que você está dando melhor educação, melhor ambiente escolar, e etc, etc. A gente sabe que é difícil, né? Então, essa questão não fez muito sentido quando a gente pensa nisso. Mas eu entendo até, sinceramente, também quis trazer esse vídeo para isso. Eu entendo que para a pessoa que fez essa afirmação, né, que é para determinada classe, eu entendo por quê. Porque é uma raridade, né? A gente sabe que cada vez já foi muito mais normal, numa época mais antiga, o ensino doméstico, depois deixou de ser. O mais normal hoje em dia é que as crianças vão para a escola. Tanto é que quando a gente fala em homeschooling, é uma estranheza, né? Um tabu, é polêmico, e as pessoas pensam que a gente está oprimindo os nossos filhos porque eles precisam socializar, etc, etc. Então, o mais normal é que as crianças vão para a escola, né? Então, o homeschooling é algo que é raro de se encontrar. Você não vê as famílias falando aí, não é normal. É um número muito mínimo. Então, aqui em Portugal, é mesmo.
muito raro. E eu acredito que essa pessoa afirmou isso porque, como é muito raro, na internet, tanto no Instagram como. Se calhar até é mais fácil vocês encontrarem no Instagram. Aqui no YouTube também é muito, muito pouquinho, mesmo falando no Brasil, tá? Porque no Brasil a gente sabe que, em número, né, a população é muito maior do que Portugal. Estou comparando com a realidade aqui. Lá é muito maior, então lá tudo que vocês pesquisarem de homeschooling em português, tá? Maioritariamente são brasileiros, né? Aqui em Portugal eu acho que nem há nada. É tudo do Brasil. E do Brasil são famílias realmente ali de classe média alta, né? Então acredito que a pessoa afirmou isso porque o que está visível a todos, ou seja, esses perfis no Instagram são de famílias assim, né? Ou pelo menos aparenta ter ali uma condição financeira boa, que faz homeschooling. Talvez seja por isso que essa pessoa pensa isso, né? Talvez tenha essa percepção, talvez por isso, não por maldade. Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. E aqui um outro ponto que ele tocou também, que é importante, é mesmo isso. É que a família, então, que tem dinheiro, e não é a questão, então, do dinheiro que ela optou pelo ensino doméstico, é o nosso caso também, não é só. Não vou mentir para vocês. Claro que pesou também, né, essa parte do financeiro, porque, como eu disse, ficaria bastante pesado para nós, de certa forma, se fôssemos colocar. E eu nunca colocaria uma filha numa melhor escola e a outra numa escola pior, né? É para dar uma boa educação às duas, né? Então, teriam que ser as duas no mesmo colégio, se fôssemos optar por isso. Claro que essa parte pesou também, porque realmente é caro, né? A gente escolher a melhor educação, o melhor colégio, mais as outras coisas todas que é necessário, porque a criança não só estuda, ela tem outros gastos também, né? Plano de saúde, essas coisas todas, então fica muito caro. Então, claro que isso também pesou na nossa decisão, mas mais do que isso é aquilo que ele falou aqui. Também tem a parte moral, né? Por isso que ele já começa ali em letras grandes, que é para a classe dos pais preocupados com seus filhos. E atenção, gente, por favor, porque eu acredito que os pais que optam pelas escolas, mesmo os pais que não têm, então, condições de uma escola privada, eu entendo, gente, eu não estou culpando, não estou julgando, porque, como eu disse no outro vídeo, a gente não tem nada contra as escolas. Por isso mesmo é que a gente, antes de optar pelo homeschooling, nós também pesquisamos escolas, tá? E eu sei que há pais que adorariam, como eu disse anteriormente também, todos os pais que estão aqui me assistindo com certeza procuram o melhor para os seus filhos, né? Então, há aqueles pais que adorariam colocar num colégio, mas não tem condição financeira para isso, e também talvez até adorariam, ó, pronto, então se é melhor para meus filhos eu optar pelo homeschooling, mas eu tenho que trabalhar, né? Então, eu também entendo que muitos pais até coloquem na escola pública sabendo que aquilo não é o melhor para eles, e isso até cause algum sofrimento nos pais. Então, eu não estou julgando, tá bom? Mas pronto. A questão aqui era essa. Achei interessante o que é que vocês acham. Vocês concordam com a resposta do Sérgio? Eu estou de total acordo. Acho que ele foi excelente aqui a resposta dele e tocou em vários pontos, né? Realmente, se fosse pela parte financeira, o homeschooling se adaptaria ainda melhor para as famílias que têm mais que um filho e que não têm muito dinheiro, né? Mas realmente a gente vê esse movimento muito aqui na internet de famílias que até têm condições e teria condições de colocar os filhos num bom colégio, mas optam por ensiná-los em casa. Deixa aí, então, nos comentários qual é a opinião de vocês e eu vos vejo no próximo vídeo.